Bitterman, sou professor de hipnose clínica, sou hipnoterapeuta e sou fundador do Instituto Brasileiro de Hipnose e Terapias, o IBHT. Hoje eu tenho mais de 10 mil horas em atendimentos, eu trabalho com isso há mais de 10 anos e o Instituto já tem mais de 1000 alunos formados. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai era um leitor muito voraz, né? Ele lia livros, aquelas 800 páginas aí em uma semana, então a gente ia constantemente na livraria. E claro, eu tinha 10 anos, antes eu comprava gibi, né, revistinha, comprava alguns livrinhos de criança, mas eu lembro exatamente de uma vez que eu comprei 3 livros. Um era O Pequeno Príncipe, outro era, acho que Lua Cheia, que falava sobre lobisomem, eu ainda gosto disso, e o terceiro tinha um balaio daqueles com livros que ninguém quer, né, que não vende. E eu não sei por que me chamou a atenção. Era um livro verde, uma capa verde, estava escrito hipnose científica. Bom, quando eu folhei, aí eu sei por que me chamou a atenção. E tinha uma figura de um homem saindo raio do olho. Quando eu olhei isso, eu falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ter esse superpoder também. E comecei a estudar, né? Eu tenho um irmão que tem 3 anos e meio a menos que eu, então na época ele tinha 6 anos e meio. E o Eliezer, eu cheguei em casa com o livro, eu queria treinar nele. O livro é um livro de hipnose clássica em 24 lições. Eu queria treinar isso. Então, gentilmente, né, eu tinha 10 anos, ele 6 anos e meio, gentilmente eu coloquei ele na cama e eu ficava tentando fazer as lições, né? Mas o livro ele tinha uma linguagem muito formal. Então ele ficava falando o tempo inteiro assim... e vós agora estáis completamente hipnotizado. E tinha um problema nesse livro, é que nem eu nem ele sabia quem que era a voz. Então não dava muito certo. A gente primeiro tinha que descobrir quem que era a voz, né? Mas, enfim, eu treinava isso, tentava colocar sugestões conforme o livro fazia e não dava certo. Foi durante algumas horas, isso ele até tentava levantar antes, mas eu não deixava, né? Enfim, chegou uma hora que eu estava cansado, eu falei, cara, quer saber, eu vou começar a brincar. Eu falei assim, eu vou fazer do meu jeito. E aí eu falava para ele assim, agora vós estáis ficando com frio. E eu ficava falando, e vós estáis, agora tinha que falar o vós porque eu não... Enfim, eu não sabia quem que era a voz nem ele, mas sabia que tinha que ter no texto isso. E eu ficava lá, e vós estáis agora completamente, né, hipnotizado, e vós vai ficar com frio, e nada dele ficar com frio. E vós vai ficar com frio e nada dele ficar com frio. Bom, enfim, aí chegou uma hora que me encheu o saco e eu resolvi falar então, e vós estáis agora com calor. E nada dele ficar com calor. Eu peguei todas as cobertas de casa, joguei em cima dele, ele suava, pingava inteiro. Eu falei, agora vós estáis ficando com calor. Bom, acho que eu estava começando a entender o que era hipnose, né? Mas enfim... não deu muito certo, eu acabei desistindo, tinha 10 anos, deixei o livro encostado, nem sei onde é que está esse livro mais. E vida que segue, né? Eu sempre fui do comércio, meu pai é vendedor, então meu pai sempre foi, né, vendedor, diretor de empresa, diretor comercial, enfim, esse sangue comercial está na minha veia. Então, desde pequeno eu fazia pequenas vendas e negócios, sempre gostei disso, e é lógico. Fui trabalhar com meu pai, depois a empresa do meu pai passou por uma crise muito forte, acho que mais ou menos 92 até 94, que teve o lance do Plano Real e tal, enfim. Meu pai acabou quebrando e a gente perdeu absolutamente tudo mesmo. Foi uma época muito complicada. De filhinho de papai eu saí, enfim, sem ter onde morar. Morei na casa da minha tia, morei de favor, né? Morei na casa de amigos de favor e de tudo. Aí, enfim, sobrou um pouco de dinheiro, muito pouquinho. Eu tinha mais ou menos 18 anos e, enfim, o que eu sabia fazer? Eu sabia ir para o bar, né? Eu tinha 18 anos, né? Antes, eu resolvi, quer saber, vou montar um bar. Daí montamos um bar, eu com a minha irmã. E, enfim, não deu muito certo, né? Eu não tinha experiência para isso, acabou perdendo mais um pouco de dinheiro, né? Ou melhor, acabou perdendo o resto do dinheiro que meu pai tinha. E
E eu lembro que no final desse bar, foi muito pouco tempo, acho que foi 9 meses, para ter uma ideia, mas no final desse período com o bar, a gente estava montando uma distribuidora de cachaça mineira, né? O bar, ele tinha uma temática mineira, era uma cachaçaria. E sobrou mais ou menos 700 caixas. E eu lembro que eu peguei, eu e meu primo, a gente pegava essas caixas e saía vender, né? Tanto para poder auxiliar, porque meu pai tinha despesas com remédios. Meu pai teve um AVC, logo após a falência da empresa, meu pai teve um AVC. Então eu tinha que ajudar a colocar, né? Enfim, a comprar os remédios, a custear um pouco das despesas dele. E eu pegava essas caixas de cerveja e saía vender. Isso também, lógico, me dava o dinheirinho que eu precisava para poder, né, fazer minha festinha, para poder passear, namorar, enfim. De tudo, o que sobrou foi só um Scott Hobby, bem, né, enfim, bem simplesinho, um escortinho, que era com o que eu fazia as vendas. E eu lembro, certa vez, que eu já não tinha mais, eu já tinha tido algumas discussões, tinha saído da casa da minha tia, já não tinha dado certo de morar com o meu amigo, é óbvio, eu estava tirando a liberdade dele, e eu não sabia para onde ir. Eu dormi no carro, acho que 2 noites eu dormi no carro, na frente da casa da minha noiva, que hoje é minha esposa. Foi quando eles viram que eu estava dormindo na frente da casa deles, dentro do carro, me colocaram para dentro de casa e me deram um sofá. E eu fiquei no sofá por uma semana. Uma semana depois, a minha coluna estava virada em 8, né? Maldito sofá confortável. Enfim, eles me deram um colchãozinho para dormir do lado da minha noiva. E ali eu fiquei, né? Eles só descobriram isso do colchão porque eles me viram dormindo no chão. Eles viram dormindo no chão e me deram um colchão para dormir. E aí eu fiquei e fui trabalhando. Bom, como eu não tinha mais trabalho, já não tinha mais as cachaças nem nada, meu sogro me chamou para trabalhar com ele, né? Eu ainda estava noivo. E fui trabalhar com ele com vistoria de veículos. Então eu fiz os cursos, eu sou perito em identificação visual de veículo roubado, adulterado, clonado. Fui vistoriador de vistoria prévia. Depois eu dei cursos, treinamentos para vistoriadores e cheguei a supervisor técnico, gerente de filial e assim foi indo. Mas em determinado momento a gente acabou perdendo alguns contratos também de seguradora e eu tive que sair, vamos dizer assim, da empresa do meu sogro. Fui para o comércio mais uma vez, né, porque está no sangue, é o que eu sei fazer. Eu sei me comunicar, sei vender ideias, sei me vender também. Então fui para o comércio, trabalhei como representante de vendas, isso me deu muita bagagem, né? Eu aprendi muita coisa. E cheguei a montar uma loja de roupas, daí já até com a minha esposa, né? Cheguei a montar uma loja de roupas. Enfim, eu acabei voltando para o comércio. Mais ou menos nessa época da loja de roupas, a minha esposa, ela teve síndrome do pânico. E, bom, foi aí que a hipnose entrou na minha vida, né? Em determinado momento a gente buscou um hipnólogo, porque a terapia convencional já não estava mais fazendo efeito para ela. Os remédios deixavam ela dopada. E ela não tinha nem emoções positivas, nem negativas. Então a gente foi buscar uma alternativa. E pensamos na hipnose, né? Você vê, quase 30 anos depois, né? Quase 20 e poucos anos que seja, a hipnose entra na minha vida, dispara um gatilho que tinha sido plantado lá aos 10 anos. Né? Quando aquele livrinho de capa verde, né? Nada é por acaso, aquele livrinho realmente disparou quando eu falei para ela, vamos buscar hipnose, e a gente buscou, e 3 meses depois ela era totalmente diferente. Eu acabei ficando amigo do hipnólogo, Stefan Garcia. Eu sou muito grato pelo Stefan. Então, ele ajudou a Beth e graças a ele eu me encantei realmente a hipnose. Fui procurar alguns cursos, ele até indicou o primeiro curso, um dos cursos que ele fez. E eu fui, me apaixonei pela área, acabei fazendo vários outros cursos, fiz parte de um grupo seleto, vamos dizer assim, que desenvolve a hipnose séria, né,
dentro do Brasil, com pesquisas, com bons cursos, né? Enfim, bons grupos. E acabei me destacando, né? Me destaquei realmente porque eu não parava de estudar, eu não parava de ler sobre hipnose. A minha vida era só hipnose, né? E assim, a hipnose, durante certo tempo, mais ou menos 1 ano e meio, eu levei a regulação de sinistro com o meu sogro, porque eu voltei a trabalhar com ele daí, a regulação de sinistro e a hipnose. Então eu fazia, durante o dia, eu era regulador de sinistro, trabalhava no escritório, né, analisando o processo, e de noite eu ia atender por hobby, né, porque aquilo me dava muito prazer. Só que as coisas começaram a ganhar corpo e de repente eu já não tinha mais nem tempo nem para fazer os processos e também não tinha tempo para me dedicar à hipnose. Eu tive que escolher, eu tive que virar a chave, né? No momento que eu viro a chave, que eu escolho realmente qual vai ser a minha profissão de hipnoterapeuta, eu começo a sobreviver da hipnose. É muito louco isso, porque a hipnose até então, a hipnose ela pagava meus cursos, a hipnose ela até dava algum dinheiro para eu poder, né, vou no restaurante e tal, enfim. Mas assim, a hipnose até que eu decidisse virar a chave, a hipnose não pagava minhas contas, né? Quando eu cheguei pro meu sogro e falei, olha, a partir de amanhã eu não vou mais ir pro escritório, eu vou trabalhar 100% com a hipnose começou a me sustentar. E quando eu coloquei foco total nisso, a minha agenda fechou. Eu comecei a fechar a agenda, comecei a ter muitos clientes, o universo, né, vai conspirando e vai trazendo pacientes, clientes, e eu fui me desenvolvendo cada vez mais. Né? Como eu disse, hoje eu tenho mais de 10 mil horas, quase fechando 11 mil horas já em atendimento clínico com hipnoterapia, né? Puro, né? Somente hipnoterapia. E a hipnoterapia tem me sustentado, a hipnoterapia tem comprado tudo que eu preciso. Através da hipnose clínica, eu tenho conquistado tudo que eu desejo. E assim, tem um rendimento muito maior do que muito profissional liberal, do que muito profissional, às vezes até concursado, né? Hoje eu posso dizer que todos os meses eu supero os 5 dígitos fácil. Realmente eu tenho muito gosto em dar aula, em passar esse conhecimento. Eu gosto muito de poder explicar como que eu desenvolvi um raciocínio terapêutico. As pessoas perguntam, pô, Davi, mas e esse método, né, que você usa, ele é fruto dessas 10 mil horas. É através desse método que eu utilizo nas pessoas que me procuram, e é com isso que eu tenho todo o sucesso que eu tenho aí com a hipnose clínica, devido ao método. Mas ele é uma construção, é através do método que eu consigo ajudar as pessoas, é uma construção. Isso veio com essas 10, quase 11 mil horas, que eu fui construindo esse raciocínio. E é um raciocínio lógico, né, terapêutico, ele tem começo, meio e fim. Eu acho que isso que mais me encanta, né? E é o que encanta as pessoas que me procuram, o fato de saberem que sabe exatamente aonde vai começar, o que está sendo trabalhado. Quando no final da sessão a pessoa pergunta, e aí, o que vai ter semana que vem? Daí eu digo, sei lá, nós vamos trabalhar traumas, vamos trabalhar mágoas, né? Ou vamos recondicionar a tua mente, vamos reprogramar ela agora com condicionamentos e tal. Enfim, eu tenho, lógico que tudo muda durante as sessões de acordo com cada paciente, mas eu tenho uma ideia do que eu vou fazer, e esse raciocínio eu levo do começo ao fim. Eu acho que esse é o segredo aí do sucesso que eu tenho, né, com todos os pacientes. Com o método, as pessoas sabiam exatamente como seria a sequência dos atendimentos, né, o começo, meio e fim, quantas sessões, e até a temática que seria trabalhada. E isso dá muita credibilidade, porque hipnoterapia é uma terapia breve, né? E eu sempre bati muito nessa tecla. Não basta saber hipnotizar, você tem que saber o que fazer com isso, né? Tem que saber o que fazer quando as pessoas estão em transe, porque é aí que a transformação acontece, né?
quando você rebaixa, entre aspas, o senso crítico e as suas sugestões estão tendo uma eficácia maior, elas estão entrando no lugar certo. Se você não tiver seriedade, se você não tiver ética, se você não tiver compromisso, você pode até atrapalhar o teu paciente, né? As pessoas até falam assim, mas e a hipnose, ela tem perigo? A hipnose não tem perigo, né? O perigo nunca está na ferramenta, o perigo está no utilizador. O martelo serve para martelar, mas serve para matar também. A mesma coisa com a hipnose. O perigo não está na hipnose, está em quem faz a hipnose. Então, as pessoas que vão fazer hipnoterapia precisam de um método, porque senão vão começar a querer trabalhar os conteúdos referente àquele momento e vão esquecer da linha de raciocínio, vão esquecer do que a queixa principal que a pessoa veio buscar e onde que isso começou, né? E se você não buscar as causas, se você não buscar o tipo de comportamento que a pessoa está tendo para você poder trabalhar isso, para você poder recondicionar, você não vai chegar a lugar algum, né? E a gente se bate muito no início de carreira, justamente pelo fato de não ter um método. A gente se bate demais. Então você fica tentando aplicar técnicas, porque a grande diferença desses cursos que tem por aí, ou da maioria dos cursos, é porque é um apunhado de técnicas, mas não ensina o raciocínio. E demora muito tempo para você adquirir esse raciocínio realmente. Demora muito tempo. Então, para que você tenha um raciocínio, isso vai demandar tempo, você vai acabar errando muito, e aí com isso você pode abalar a sua credibilidade, você pode até pensar em desistir. E como a maioria desiste porque, enfim, tudo fica muito difícil no começo. O método garante isso. Então, eu acredito que desse ponto que chegou, com essas 10 mil horas, quando eu acabo desenvolvendo ali, né, naturalmente esse método se desenvolve e depois a gente coloca no papel, isso auxilia muito, porque quem está começando não tem noção, né, do que vai fazer na sequência. Você recebe uma pessoa que está precisando de ajuda e você está tentando ordenar isso. Então é difícil você pensar, putz, o que eu vou fazer primeiro? E nessa sequência, e agora, o que eu vou fazer? Então o método contempla isso. Eu acho que o método me ajudou muito, que naturalmente quando eu desenvolvi, né, o método me ajudou muito a ter o sucesso que eu tenho com os pacientes. A hipnose é uma ferramenta maravilhosa, que possibilita realmente a gente ajudar o paciente num curto espaço de tempo, com queixas pontuais, né, com ferramentas que causam a transformação na vida da pessoa. Não é à toa que o Ministério da Saúde acabou permitindo ou colocando a hipnoterapia dentro das práticas integrativas, né, quando foi autorizado aí recentemente, o ano passado, né, que foi inserido ali as práticas integrativas, até no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, a hipnose ela é tão como é que eu posso dizer? Ela é tão eficaz que até o Ministério da Saúde acabou aprovando, né, liberando essa prática. E aí, após esse desenvolvimento, né, com a hipnose, né, como eu sou apaixonado realmente ali pela hipnose clínica, pelas transformações que isso vai gerando, né, pelo potencial da mente humana. Em determinado momento, quando eu já estava e já me sentia preparado para isso, eu comecei a ministrar os cursos, né. Inicialmente, os cursos também eram um apanhado de técnicas, né, com induções e tal, mas um tempo depois passou a ser mais do que isso, passou a ser mais do que só um curso de hipnose ou um curso de hipnose clínica, né? Passou a ser o curso que ensina o método IBHT de hipnoterapia em 6 sessões, como a gente chamou, que é o método que eu uso nos atendimentos. Então deixou de ser só um curso de hipnose clínica que ensina induções e também ensinam algumas técnicas. Uma boa parte do curso a gente está falando sobre raciocínio terapêutico. Eu acho que isso que me encanta. Eu acho que é isso que as pessoas gostam, porque se não fosse isso a gente não teria hoje, né, mais de 1000 alunos ali já formados pelo Instituto, né, em diversas áreas, né, com
com hipnose esportiva, agora vai entrar a hipnose infanto-juvenil, tem a hipnose clínica com o método e mais um monte de coisa que a gente vai acabar colocando. E dentro dos cursos, vendo realmente como os profissionais já da saúde que vem fazer o curso, ou até quem está ingressando, a dificuldade que as pessoas têm no início de carreira para poder estar entendendo o funcionamento tanto da hipnose quanto da hipnoterapia, e isso acabou motivando, né, como eu disse, a desenvolver esse método. E eu quero colocar esse método para o maior número de pessoas, para poder auxiliar, porque se as pessoas conseguem tomar um atalho, né, de tudo aquilo que eu passei, porque não foi fácil. No começo eu não tinha ninguém para pedir ajuda, eu não tinha grupo de estudo, os livros era escasso, era muito difícil você conseguir bons livros que falassem sobre o tema. Hoje em dia está tudo mais simples. Então, se é possível tomar um atalho de toda aquela dificuldade, né, para você desenvolver um raciocínio terapêutico, para você poder se dar bem logo no início, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero poder levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Se a hipnose me ajudou na minha vida, de várias formas, Bom, eu tinha transtorno de ansiedade generalizada e acabei, né, a TAG, né, e acabei trabalhando isso com hipnose. Quem mais ali próximo? Bom, a minha esposa, né, que é o motivo de eu estar aqui falando de hipnose hoje, né, foi a superação dela com relação ao síndrome do pânico. E eu lembro de um caso do meu irmão, né, o Eliezer, aquele que eu deixava na cama lá, né, quando eu tinha 10 anos lá e ficava tentando aplicar as técnicas. Meu irmão tinha medo de tubarão, mas um medo absurdo de tubarão. Ele não conseguia entrar na água do mar porque ele tinha medo de tubarão. Mas isso por quê? Né? Porque eu acredito que, se eu não me engano, quando ele tinha lá talvez uns 5, 6 anos, a gente estava em Guaratuba, e daí perto do Morro do Cristo tem uma baía bem gostosa ali para tomar banho, e não tem onda, então dá para ir até um pouquinho mais fundo ali, sei lá, na cintura, uma coisa assim. Isso, imagine, a gente era criança. Enfim, o Eliezer, a gente estava brincando e tal, e um golfinho passou do lado dele, e ele viu a barbatana, se assustou. Ele brinca que naquele momento ele andou sobre as águas também, né? Enfim, isso traumatizou. O Eliezer não conseguia colocar mais do que o tornozelo na água do mar porque ele tinha medo. Um dia lá em casa, falando sobre isso, a gente lembrou e eu falei, cara, deixa eu te ajudar. E fiz uma regressão com ele. Levei ele até um momento lá desse momento lá com o golfinho, para ressignificar. Só que quando a gente chegou nesse momento, disparou o que era o trauma raiz. O Eliezer lembrou que a gente tinha ido para Disney e lá na Disney, no SeaWorld, tem uma parte que você passa dentro de um túnel de vidro onde tem tubarões e tudo. E eu tava usando uma camisa, eu tinha 10 anos, não, 10 anos, mais ou menos isso. Foi tudo nessa época, olha como, gente, foi tudo nessa época. Foi com 10 anos que eu fui para Disney. Quando a gente estava passando por esse túnel, tinha um aviso dizendo que pessoas com roupas vermelhas era para não fazer movimento brusco e tal. Enfim, tudo isso a gente sabe que era estratégia de marketing, mas, né, era para dar aquele né, como se fosse tudo muito perigoso. E o meu pai leu isso, e eu estava com uma camiseta vermelha, e o Eliezer ficou morrendo de medo, atravessando aquele túnel, pedindo para não se mexer e tudo. Eu nem lembrava disso. E o Eliezer lembrou nessa regressão. Enfim, ali foi o trauma raiz, né? Ali que foi realmente o trauma dele. O que eu fiz? Eu peguei, trouxe o Eliezer desse momento atual, né? O Eliezer adulto, levei ele naquela cena e pedi para ele acompanhar o Eliezer pequenininho até o final, como se ele estivesse protegendo o Eliezer, dizendo, olha, estava tudo bem,
tá tudo bem, não se preocupe, eu tô aqui do teu lado. E aí eu lembro que a gente até trocou a cor da minha camiseta na mente dele. Trocamos a cor da minha camiseta por uma camiseta azul, então não tinha mais problema algum. E o Eliezer acompanhou até o final. Bom, enfim, problema solucionado, né? Logo após isso, o Eliezer acabou indo para a praia, surgiu uma oportunidade e foi tomar banho de mar que acho que durante a vida inteira dele ele não tomou. Foi impressionante como a transformação que a hipnose tem na vida das pessoas é fantástico.